Ele é de Lençóis Paulista, São Paulo, atua como Agile Principal na empresa Envilha. Gosta muito de compartilhar conhecimento e estar presente na comunidade ágil. Rafael Oliveira é o quarto convidado do Tech a Tech. Rafael, obrigado, cara. Saudade de falar com você. E aí, Rafa, tudo bem? Cara, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com você também. Saudade, acho que trabalhamos junto um tempo aí e é bom voltar agora para a gente bater um papo aqui sobre agilidade, tecnologia e o que mais você perguntar aqui. Pô, bacana. Assim, cara, eu sempre falo, todo lugar que eu vou, quando eu tô dando aula, eu falo muito bem da Nvidia, assim, que foi uma empresa que marcou a minha vida, assim, de transição de carreira, aquele negócio todo. Então, assim, eu levo com muito carinho e levo muito carinho as pessoas que eu conheci lá também, né? Porque a empresa é feita de pessoas, né? Então, o que fica são essas recordações que a gente São tem. as conexões que a gente cria entre as pessoas, eu acho que isso que é o que a gente leva principalmente, né? Sim, muito bacana. Cara, é, sim, eu acho que eu teria uns 10 caras pra ficar aqui, se eu pudesse convidar, só pra te fazer pergunta. De programador querendo, tipo assim, vou matar o Agile e tal. Ai, ai, É, ai. existe uma guerra, não sei se você tá sabendo, mas tá tendo uma guerra fria aí sobre essas questões de agilidade. E eu acho que é isso que a gente vai tentar conversar aqui. Porque assim, a gente. É, o que a gente vive é uma bolha. Existe uma bolha da tecnologia e existe uma bolha menor que a dos programadores. A gente fica falando mal de todo mundo, igual aluno na faculdade. Fica falando mal de todo mundo, só que peraí, vamos ouvir o que a outra parte pensa também e tal. Mas antes disso, cara, assim, me fala de você. Já falei que você é de Lençóis Paulista, né? Mas quantos anos você tem? De onde você é? Que formação que você tem? Legal. Vamos lá então. Então, sou de Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Vou dar aquela puxadinha no R. Tenho um cachorro que chama Paçoca. Gosto muito de passear com ele. E gosto muito de estudar também. Falando um pouco mais sobre mim, tenho 33 anos. Sou formado em ciência da computação, tenho uma pós em engenharia de software. Meu background é técnico, é de desenvolvedor, desenvolvi ali por 6 anos em .NET. E aí já vai uma polêmica, .NET ou Java, tanto faz, né? Acho que Era um sem se corte. prender a linguagens. E chegou um momento da minha carreira ali que minha cabeça ela começou a mudar um pouco. Eu comecei a conhecer outras coisas ali na faculdade, esse conceito um pouco da gestão, da liderança, e foi onde eu entendi que ali era o meu canto. É ali que eu gostaria de entender um pouquinho mais. E comecei a me especializar, tenho algumas certificações na área também, e gosto muito de compartilhar conhecimento. Eu organizo um evento de agilidade que até a pandemia ele acontecia presencial aqui em Bauru, interior de São Paulo também, e depois ele foi para o modelo remoto, é o Agile de Interior. Já palestrei em Agile Trends, TDC, Agile Brasil e outros eventos de agilidade. Eu gosto muito de estar na comunidade, compartilhar conhecimento, é algo que me faz bem, é algo que eu sou feliz de fazer aí também, junto com o trabalho, junto com essas partes dos hobbies e tudo mais, né? Acho que isso é um pouquinho aí sobre o Rafael. Pô, que bacana, cara. O Rafael falou algumas coisas importantes. Primeiro, se vocês escutarem um latido, não é o Paçoca. É a área aqui que toca o terror. Ela tá solta agora, então pode ser que você escute. Cara, mas você falou um negócio que me chamou a atenção. Eu sou formado em ciência da computação também. Pra entrar no mundo de agilidade ali, tem que ter essa formação técnica? Não necessariamente. Eu acho que ajuda, se você tiver um background técnico, ajuda, porque quando a gente está falando ali do papel da agilidade, a gente está falando de uma liderança. Então você vai estar liderando ali desenvolvedores. Se você conhecer um pouquinho tecnicamente, você não vai ficar tão perdido. Você sabe um pouco do que esse time está conversando, por mais que você não code mais. Você Sim. consegue de alguma maneira trazer provocações positivas que façam a galera refletir. Mas, pô, eu não tenho uma formação técnica. Eu também posso entrar na área? Com certeza. Eu acho que aqui a gente está falando sobre gestão, gestão de processo, gestão de fluxo, a gente está falando sobre métricas, a gente está falando principalmente sobre gestão de pessoas, descoberta de produto. Isso tudo são skills que você pode desenvolver vindo de outras áreas também.
Então, não necessariamente você precisa vir de uma área técnica. Eu acredito que ter passado por uma área técnica me ajudou demais durante todo esse processo de transição e ainda me ajuda, por conseguir entender com mais facilidade alguns conceitos que a gente vive no dia a dia, né? Rapaz, você falou tudo, essa questão de liderança, gestão de pessoas. É, assim, gerir pessoas é muito difícil. Eu fui Com coordenador certeza. de curso e assim, era terrível lidar com professor, aluno, direção e tal. E assim, agora eu vou ter que falar mal da minha área, porque, cara, programador é uma raça muito ruim. E como é que você São lida pessoas boas. Como que você lida? Tipo, uma galera muito sentimental. Os meus amigos que não são da área, eles falam, pô, velho, vocês são muito mimados, caramba, não sei o que e tal. Quem te dá esporro, não sei o que e tal. Eu falei, cara, mas sei lá, é perfil diferente, não sei o que e tal. Como que você lida com essa galera, cara? Como que você suporta lidar com a gente? Um pouco porque eu também já fui desenvolvedor, então eu acho que, de novo, isso me ajuda, mas eu acho que passa muito ali sobre um pouco de inteligência emocional, e acho que é um ponto legal, assim, já de se colocar, que eu acho que inteligência emocional é muito importante para o dia a dia, não só de um agilista, mas como estamos falando aqui do papel da agilidade, é extremamente importante. Empatia, de você se colocar no papel da outra pessoa que está ali, de você tentar entender essa pessoa. Liderança situacional, eu acho que isso é muito importante. Cada pessoa pensa de um jeito e isso é normal, tudo bem. É até bom a gente ter essa diversidade. E sabendo dessa maneira, eu não vou trabalhar com o Rafa do mesmo jeito que eu trabalho com outras pessoas. Não que isso seja ruim, mas você tem a sua maneira de pensar, você tem as suas motivações. Eu acho que é aí que é o ponto da gestão de pessoas. Você precisa conhecer as pessoas que você faz a gestão. E aí a gente vai encontrar várias ferramentas no mercado que nos ajudam a conhecer mais as pessoas. Porque eu, como líder, eu não motivo você, eu não motivo o time. Eu crio um ambiente onde essas pessoas se sintam seguras, onde essas pessoas se sintam à vontade para evoluir, para trazer suas ideias. E com isso a gente vai criando confiança e com isso a gente vai criando ali aquela gestão de pessoas, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, sobre como entender cada pessoa diferente, né? Então, essa sacada sua é boa. Tipo assim, você tem que ter o tato de, pô, Rafael, eu posso falar. E um pouquinho mais. Fulano tem que. Aqui, se eu for mais aqui, ele vai sentir. Então, assim, você tá falando que é difícil, né, cara, fazer isso. Não é fácil, mas é legal, porque conforme você vai conhecendo as pessoas e conforme você vai estimulando as pessoas e elas vão reagindo e elas vão evoluindo, é gratificante você liderar uma pessoa que vai crescendo ali na carreira, que vai se tornando uma pessoa melhor Sim. perante aos feedbacks e aos desafios que ela tem, né? Então, é fácil, não é fácil, mas é gratificante também esse desafio, né? Isso aí eu acho muito legal da nossa área, que eu não vejo nas outras áreas. Tipo assim, é, pô, eu sou seu liderado. É muito importante pra você e pra empresa que eu evolua. Com certeza. E isso não acontece tipo, o cara é engenheiro, o cara parou de produzir, manda embora e pega outro. E vamos. Então, assim, eu acho que a tecnologia, a gente tá um passo essa questão do remoto também, eu acho que a gente tá um passo à frente do mercado de trabalho convencional. Você vê desse jeito também? Com certeza, e esse ponto que você comentou sobre o remoto é um desafio a mais para a gestão de pessoas, porque conversando com você eu vejo praticamente uma foto 3x4, Sim. né? Como que eu vou reconhecer se você está num dia bom, se você não está num dia bom? A observação. Eu acho que esse é um ponto muito importante também da liderança, da gestão de pessoas, né? Eu preciso te conhecer e ao mesmo tempo saber te observar. E aí observação é diferente da microgestão. Eu não vou ficar aqui olhando, deixa eu ver se o Rafa está fazendo alguma coisa diferente. Não é isso. É observação. Pô, o Rafa, todo dia que ele entra na dele, ele brinca, ele conta uma piada, e aí naquele dia você entrou quieto. Alguma Sim. coisa tem. Então, eu posso chegar depois ali e falar, cara, tá tudo bem com você? Posso de alguma maneira te ajudar? São esses detalhes, a expressão. Eu acho que tem pessoas que falam muito com as expressões do Sim. rosto, né? Então, se a pessoa tá brava, ela já fecha aqui a sobrancelha, entre outras expressões ali que a gente tem. A gente precisa usar
artimanhas assim desse conhecimento para reconhecer ali também se, olha, acho que essa pessoa não está no dia bom, deixa eu me aproximar dela, né? Então, tudo isso é bem-vindo, tudo isso ajuda para fazer uma boa gestão de pessoas, uma boa liderança, né? E no modelo remoto, né? Então, assim, você tá falando que a gente tá num momento de ruptura. E, tipo, eu tenho uns amigos no marketing que os caras falam, mano, existia marketing antes do marketing digital e o novo marketing, que é o marketing digital, que se você gastava 1 milhão antes, hoje você faz com 1 milhão, você faz 10 vezes mais do que você faria no marketing tradicional. Então, assim, a gestão de pessoas está evoluindo durante muito tempo. Só que aí chega esse momento, pandemia, todo mundo remoto, ela vai ter que dar um outro salto, né? Tipo, é outra evolução da Exatamente. gestão. A gente precisa desenvolver outras soft skills também, né? Da observação, da criatividade. Antes eu tinha uma parede branca ou qualquer coisa onde eu colocava alguns post-its e rodava alguma dinâmica. E agora? Eu não tenho mais essa parede. Onde eu vou encontrar um espaço para que eu seja criativo? Criatividade é muito importante para um líder também. O pensamento sistêmico. Eu preciso olhar para o todo, né? E aí esse é um ponto para desenvolvedores também, e não só para desenvolvedores. Não olhar só o desenvolvimento. Peguei minha história, desenvolvi minha história, passei para frente, valeu, falou, né? Não. Como que eu posso ajudar antes, na hora que essa história ela está chegando? Eu posso ajudar a escrever ela melhor? No meu desenvolvimento, como que eu posso fazer para ajudar ali na frente quem for fazer os testes? Como que eu posso fazer para ajudar a fazer um teste em homologação depois que foi entregue? Será que eu posso criar um log aqui que já vai me trazer alguns alertas? O líder ele também tem que ter esse pensamento sistêmico, né? Como que eu vou fazer essa gestão de pessoas? Como que eu posso fazer esse acompanhamento de métricas? Eu posso, será, ajudar aqui na escrita de história, na priorização, as pessoas que estão envolvidas aqui dentro desse processo. Então, o pensamento sistêmico ele é importante para a liderança também, para você ver além, né? Além das pessoas que você lidera, além do trabalho que você está fazendo, já pensar ali no futuro, fazer uma cerimônia, talvez, ao invés de uma retrô, chamar ela de retrospectiva aqui e entender o que pode vir ali já para frente, já começar a pensar no roadmap junto com as pessoas de produto e negócio, né? Você entende que a gente pode ampliar um pouco o nosso olhar como agilista? Tem agilistas no mercado que a gente sabe que não fazem gestão de pessoas e não são responsáveis por conduzir produto, por apoiar. Mas se eu tiver essa skill, por que eu não posso ir lá e contribuir, né? Sim. E aí, então a gente entra num tópico legal, que é as pessoas... Eu fiz uma pergunta, veio um tech lead aqui, aí eu falei assim, pô, Felipe, pra que tanta reunião, cara? A gente faz reunião o dia inteiro, não sei o quê. Ele falou, pô, cara, eu acho que isso é um problema, e aí envolve muitas coisas, a empresa, a galera do... Aí eu perguntei assim, pô, mas é a galera do ágil que são os responsáveis? Ele falou, também e tal. Então, assim, como você vê... eu vou falar o que eu entendia de agilidade, tá? Eu entendi o seguinte, tinha um manual, vamos dizer assim, onde a gente adaptava para a equipe o que melhor funcionasse. Então a gente testaria várias coisas e, pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, blá, 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 é isso. Só que o que eu vejo na prática, e aí eu acho que eu posso falar por todos os times que eu passei, que não é bem assim, é algo meio engessado, a gente faz isso e é isso. Como que você acha que tá errado isso? Ou se a minha visão tá errada, você pode falar também. Ou você acha que depende de quem tá conduzindo ali, o líder da gestão das pessoas? Tá? Essa palavra depende, ela inicia aqui essa resposta, né? Depende do contexto que a gente está falando. Se a gente estiver falando de um parceiro ou de um cliente que ainda tem uma maturidade ágil a ser desenvolvida, depende desse time, se esse time acabou de se formar ou se esse time ele está ainda adquirindo um conhecimento ágil também. Então, esses são os primeiros dependes que a gente tem aí. A agilidade é para ela ser adaptativa. A gente tem alguns frameworks, por exemplo, o framework Scrum, que ele traz algumas premissas com ele para a gente rodar. Porém, a gente tem que deixar flexível também o suficiente ali para que não torne chato para as pessoas, né? E outra,
se está um pouco engessado, é porque talvez a gente não entendeu o propósito de alguma dessas cerimônias. Talvez a gente está fazendo ali só porque precisa fazer. E aí ele fica um pouco mais engessado, fica chato, né? Eu faço porque tá aqui, eu tenho que fazer. Por isso que eu gosto de sempre nos times que eu liderava e que eu agora venho para apoiar, de trazer o porquê das coisas. Por que fazemos uma planning? Por que refinamos? Por que fazemos uma daily? Por que a gente tem um review? Isso falando no contexto mais Scrum. Por que fazemos uma retrospectiva? Se a gente olhar para o Kanban também tem cerimônias. Por que a gente faz um replanejamento, um reabastecimento ali de demandas? Se a gente entende o porquê, isso começa a fazer mais parte do nosso propósito também. Cara, eu entendo o porquê, agora provavelmente eu vou me esforçar para gerar mais valor para essa cerimônia. E a retrospectiva é o momento da revisão. Se alguma coisa não está funcionando bem, é nesse momento que a gente precisa revisar. Falou, olha, eu estou incomodado com essa cerimônia. Eu acho que ela está meio quadrada aqui, as coisas não estão rolando muito bem. É o momento do time revisar e sair com um plano de ação para melhorar, para tentar melhorar, para experimentar. A agilidade ela é muito experimentação também. Sim. Não adianta eu chegar para você e falar, Rafa, agora o seu time vai ser assim, assim e pronto. Vamos experimentando, vamos fazendo uma coisa por vez, vamos tentando mudar aos poucos. A revolução, ela também causa um pouco de caos. Se eu chegar para você e falar, você não trabalha mais desse jeito, agora você trabalha assim, você vai ficar em choque. Sim. Agora, se eu for trazendo pequenas mudanças para o time e explicando elas, aos pouquinhos a gente já sai melhor lá na frente, né? Então, a agilidade, ela é muito adaptação, ela é muito experimentação e muito transparência, de deixar claro o porquê das coisas também, né? Eu acho que isso faltou, assim, para mim e as pessoas que eu converso também, porque a gente faz. Por que a gente faz isso? Porque tem que fazer. E não é assim, cara. Quando você faz algo porque você tem que fazer, você acabou o propósito, né? Sim, você faz de qualquer jeito. Agora, você sabendo, pô, isso aqui é bacana. E outra, pô, você faz uma retrô, aponta um monte de erro. Aí, sei lá, na próxima retrô, os mesmos erros continuam, é mais grave ainda, né? Tem alguma coisa errada, né? Se eu apontei erros que eles estão se repetindo e eu não tô tentando mudá-los, isso não tá legal, né? Esse processo ele precisa ser revisto, né? Sim. Rapaz, e assim, eu lembro que quando eu te conheci, assim, pouco tempo depois, sei lá, uma semana, você foi promovido e eu acho que você foi promovido de novo. E assim, como eu vivo na minha bolha, eu sei de júnior, eu sei que eu viro pleno depois, viro sênior, especialista, que negócio todo. Só que eu não sei como que é o mercado de agilidade da pessoa ágil. Como que é? Você consegue me explicar, Rafa? Legal, vamos lá. A gente tem o papel do Scrum Master, eu acho que esse é o primeiro papel ali. Porém, o Scrum Master ele é muito voltado para o Scrum, né? Ele é um dos papéis do framework Scrum. Hoje no mercado a gente consegue encontrar papéis com o nome, por exemplo, de Agile Master, Agile Leader, Agile Development Leader, que é o que a gente pratica na Envilha. O que esses papéis representam? O líder ali do processo, o líder do time. Esse digamos que é o primeiro papel que a gente tem se a gente for tentar pensar num nível, não em hierarquia, mas num nível de evolução. Começamos ali então com o Scrum Master ou com Agile Leader. Uma vez que a gente tem um Agile Leader, o segundo papel que a gente pode pensar aqui é um Agile Coach, que é aquela pessoa que ela não lidera mais times, que ela não lidera mais o processo de um ou mais times, e agora ela já dá apoio para esses líderes. Sim. Então já é um papel, digamos que uma evolução ali. É o gestor dos gestores, né? Ele não é o gestor daqueles gestores. Ele é como se fosse um coach, um apoio, um mentor para esses gestores. O papel que hoje eu atuo do Agile Principal, ele tem um pouco do Agile Coach e ele tem um pouco ali talvez de um Enterprise Agile Coach, que o Enterprise Agile Coach ele já seria quase que um gerente dos Agile Coaches, alguma coisa assim. Então, acho que o papel que eu tô tá entre esses dois.
porque eu não faço a gestão ali de Agile Coaches, mas eu apoio também nessa evolução da organização, de apoiar algumas evoluções da organização e apoiando os times, os líderes também. Então, Agile Coach, depois a gente tem um Enterprise Agile Coach, a gente pode falar de um gerente de agilidade, que é o gestor de todos os agilistas ali. Eu acho que é mais ou menos essa, uma cadeia, digamos assim, de evolução que a gente tem do papel. E acaba sendo uma pirâmide também, né? Porque você tem já o líder, você tem bastante. Deve ter um por squad, né? Quase. Mais né? ou menos isso, né? Aí o coach você já tem que dar uma. Eu cuido de 10, eu cuido de 5, não sei. Isso. E o seu já tá. Você já lida com. Aí o que acontece? Você vai subindo na pirâmide, você vai lidando com menos pessoas, né? Ou eu tô errado? Com mais até. Mas... talvez você só muda agora as pessoas. Quando você é um Agile Leader ali, você está fazendo a gestão de desenvolvedores, de QA, de UX, das pessoas que fazem parte de uma equipe de desenvolvimento. Depois você talvez não faz a gestão direta de pessoas, mas você está trabalhando ali junto com os líderes. Então só muda o fórum ali das pessoas, mas você ainda continua lidando com muitas pessoas, né? Lida com gente o tempo todo, né? Gente o tempo todo, isso não tem como. Sim, eu vivi isso na coordenação que era terrível. Eu não sei se no seu cargo isso acontece, porque tipo, eu lidava com aluno. A ambição do aluno é diferente do professor. Cara, o aluno ele quer formar, ele quer trabalhar e ganhar o dinheiro dele. O professor ele quer ensinar de qualquer forma. E às vezes isso é contraditório. E aí você tem a direção. A direção que é o aluno feliz, o professor feliz e que ele permaneça. Então assim, são coisas que batem uma de frente com a outra e era terrível administrar. Eu costumo dizer que muda a responsabilidade mas ainda assim você tem as suas preocupações ali, você ainda vai ter as suas responsabilidades. Você só está fazendo algo talvez um pouco mais tático e estratégico agora, né? Saquei. Então assim, você falou do Scrum Master, né, como porta de entrada. Você acredita que o Scrum Master vai continuar sendo um profissional requisitado? Porque, igual você falou, não, o Scrum Master é um cara especializado em Scrum. Mas e o Kanban ganhando muito mais campo do que antigamente e tal? Será que é uma profissão que tem futuro? Ou você acha que chegou no limite já e tem que trocar o nome? É melhor ser um Agile Leader? Cara, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu olho dessa maneira, assim, sabe? Embora o Kanban ele esteja ganhando, sim, cada vez mais espaço, o Scrum ele funciona muito bem. Muitas empresas trabalham com Scrum e roda muito bem. Talvez a maioria, né? Talvez a maioria ainda. E olhando para esse sentido, eu acho que o que a gente tem visto e incentivado é que os profissionais eles não se apeguem apenas a um framework, a um método. Que você não seja um profissional apegado apenas ao Scrum, apegado apenas ao Kanban. Que você seja um profissional até mais agnóstico. Que você trabalhe com o que você precisa trabalhar ali. Se eu precisar juntar um pouco do Kanban e um pouco do Scrum para atender o momento e a maturidade daquele time, tudo bem. O importante é o valor que você vai gerar, porque a agilidade ela tem que ser o meio, ela não tem que ser o fim. A agilidade ela é o meio para você conseguir entregar o valor ao cliente final. E como você vai fazer isso, é você que vai se organizar ali. Então, eu preciso ser agnóstico. É como se a gente fizesse a comparação com linguagens de programação. O quanto mais linguagens eu conhecer, mais eu tenho possibilidade de apoiar. Claro que é legal eu me especializar em uma e me tornar um especialista nessa linguagem, mas eu olho muito no conceito do profissional T. Eu tenho uma especialidade e eu tenho aqui um leque de conhecimento que eu posso agregar. Por que não ser um profissional dessa maneira? Por que não ser um agilista, um Scrum Master dessa maneira? É um profissional que ele tenha sim sua especialidade, mas que ele tenha outros conhecimentos junto. Não, cara, você falou isso aí, eu acho massa.
O cara poder misturar, poder pegar o que tem... É igual música, né? Você pega um pouquinho, vou pegar um pouquinho do rock aqui, mas essa pitada do pop e faz uma parada nova. Por que não? Isso eu acho muito legal. Eu tô perguntando isso porque... eu sou programador, cara. Eu tenho que virar especialista no framework que eu escolhi, na linguagem que eu escolhi. Beleza. Só que, assim, eu tenho curiosidade com várias áreas. Eu falei, eu quero fazer um curso de Scrum, cara. Vou fazer um curso de Scrum e que eu quero pegar por trás ali o que acontece, por que a gente tem que usar aquilo e será que a gente não pode... Aí entra a minha visão de programador. Será que eu não consigo retirar uma cerimônia dessa? Ou posso adicionar uma outra? Ou diminuir o tempo? Sei lá. Aí eu falei com um amigo, falei, cara, eu queria fazer um curso de Scrum. Ele falou, não, cara, não faz isso não. O Scrum vai acabar. O que vai ficar é o Kanban. Kanban que todo mundo quer, nem Scrum Master nem tá contratando mais. Eu falei, cara, eu tenho que chamar alguém que sabe pra poder falar isso pra mim. Eu vou chamar o Rafael. Boa. Na minha opinião, respeito, mas na minha opinião, não. O Scrum ele não tá morrendo. É um pouco do que eu comentei ali, sabe? Você tem a oportunidade para todos os lados. Tem times que você vai encontrar uma maturidade boa nesse time para ele trabalhar com um sistema puxado sem a premissa da sprint, de você delimitar 15 dias ali, por exemplo, para entregar alguma coisa. Esse time ele já tem uma maturidade onde com o Kanban ele vai puxando demandas, a gente vai priorizando, ele vai puxando. Tem times que têm uma maturidade diferente, e não pior, diferente, que eu preciso trabalhar com algumas premissas, com algumas travinhas ali para ajudar esse time a criar uma rotina, a criar uma maturidade e ir entregando de tempos em tempos. Qual é melhor, Kanban ou Scrum? Ambos são excelentes, ambos funcionam e ambos geram valor. Cada contexto funciona melhor com um. E se num determinado momento o Scrum ele já deixou de fazer sentido para aquele time, talvez valha a experimentação dele tentar começar agora a trabalhar com Kanban. Mas ambos funcionam e eu acho que nenhum dos dois ali tá próximo de morrer, não. Não, beleza, assim, eu não sei se a gente consegue, mas eu vou te pedir. A maioria dos times que eu passei era Scrum e agora eu tô num time de Kanban. A gente tá falando aqui, parece que todo mundo sabe o que é Scrum, o que é Kanban. Você consegue explicar pra gente, assim, quais as diferenças, o ponto forte de uma, o ponto forte da outra, pra galera que tá começando, tá entrando na área agora? Legal, vamos tentar. Começar falando do Scrum. O Scrum ele é um framework. Quando a gente fala que ele é um framework, a gente fala que ele já tem algumas coisas pré-determinadas ali. Ele define papéis. Então, no Scrum, a gente tem o papel do Product Owner, que é o dono do produto. A gente tem o Scrum Master, que é o dono do processo ali, o guardião que garante que o processo vai acontecer. E a gente tem o time de desenvolvimento. Todas essas pessoas compõem o time do Scrum ali. O Scrum ele tem algumas cerimônias, algumas reuniões que precisam ser feitas. Um planejamento inicial, a daily, que você vai fazer ali todo dia. Você tem o período da sprint, que você vai escolher se ela vai ter uma semana ou se ela vai ter 4 semanas. O que quer dizer essa de 1 a 4? É que você vai trabalhar para entregar alguma coisa no final desse período. Vamos supor que a gente está falando de 15 dias. O time ele vai planejar o seu trabalho para ele entregar alguma coisa dentro desses 15 dias. Sim. Ao final desses 15 dias, a gente tem uma reunião de review, que é onde esse time ele mostra o que ele gerou de valor para o produto, e a gente tem uma cerimônia de retrospectiva, onde esse time ele olha para o processo, para os 15 dias que aconteceram, e ele vê o que funcionou muito bem e deve ser continuado, o que precisa ser melhorado e reconhecimentos e qualquer outra coisa que a gente quiser fazer ali. O Scrum ele é baseado no empirismo. O que isso quer dizer? Que ele é baseado na experiência. Quanto mais a gente vai fazendo as sprints, mais a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando experiência e vai evoluindo. O time, né? A gente olha algumas métricas também. Quem não mede não sabe o que precisa melhorar. Então, se você não tem nenhuma base histórica, não tem nenhuma base de dados, você também não sabe se você está indo bem ou ruim, bem ou mal. Então, você tem algumas métricas ali que você pode acompanhar. O gráfico de velocity, que você consegue ver quanto que esse time está entregando de pontos.
um lead time, que você consegue ver quanto tempo demora para uma demanda passar no fluxo inteiro, o throughput, que são quantos itens foram entregues a cada período. Então, além de você fazer essa gestão do processo e ela ter essa delimitação ali de ter algumas reuniões, de ter um período fixo, você acompanha algumas métricas. Isso é um pouco do Scrum. O Kanban, você não precisa mudar tudo, você não precisa mudar nome de cargo. Você começa com o que você já tem. O Kanban, ele propõe muito que você trabalhe com o conceito de Kaizen, ou seja, evolução, e não Kaikaku, que significa revolução. Você não precisa falar, ó, você agora não tem mais esse cargo, você tem esse cargo. Agora aqui a gente não vai mais fazer desse jeito, a gente vai entregar a cada 2 semanas. Não, o Kanban ele fala que você começa com o que você tem ali. Começa entendendo o processo que já existe. Algum processo existe, seja um processo bom ou seja um processo que precisa melhorar. No Kanban você começa entendendo tudo que existe ali. E aí você vai fazendo pequenas evoluções. Você começa, por exemplo, limitando o trabalho em andamento. A gente sabe que, por mais que a gente queira fazer muita coisa ao mesmo tempo, se a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente entrega pouco. Sim. A gente entrega mais quando a gente foca e faz uma coisa do início ao fim. Uma das práticas, um dos princípios que a gente tem no Kanban é você limitar o seu trabalho em andamento. E aí você tem um outro conceito também que é você parar de começar e começar a terminar. Ao invés de você começar um monte de coisa, começa uma coisa e vai com ela até o fim. O Kanban ele incentiva muito atos de liderança também. Eu posso ser o líder do time, mas por que não o Rafa não pode vir aqui e propor para o time começar a trabalhar com uma documentação? Isso é uma liderança, não precisa partir só do Scrum Master. O Kanban ele trabalha com classe de serviço. O que é esse termo de uma explicação muito rápida? Você vai ter tipos diferentes de trabalho. Você pode ter trabalhos com data fixa. Vamos usar a ideia da Black Friday. Se eu não entregar uma demanda até a Black, ela vai perder um valor ou ela vai ficar muito mais cara. Então ela tem uma data fixa. Demandas que a gente chama de expedite, que é aquela demanda que ela entra rápido e ela precisa sair rápido, porque senão o custo dela é muito alto. Então, o Kanban ele começa a trabalhar com tipos de trabalho também. O Kanban, ele tem alguma cerimônia assim. A gente ouve, às vezes, alguns mitos que o pessoal fala Kanban não tem cerimônia, é largado. Pelo contrário, a gente faz um reabastecimento de itens a fazer. A gente está sempre abastecendo o backlog, para nunca deixar o backlog de demandas vazio. Essa reunião de reabastecimento ela pode ser semanal, quinzenal, mensal. O importante é você ter uma cerimônia que você reabasteça a sua listinha de coisas a fazer. Você tem uma daily também, que no Kanban ele chama de Kanban Meeting, mas que ele tem o mesmo propósito de ver se esse time tem bloqueios, se esse time ele precisa de alguma ajuda para sair de algum impedimento. Você tem uma retrospectiva também, que você vai olhar para o processo ali e ver o que pode ser melhorado nesse processo. As cerimônias são bem parecidas, né? São parecidas. Então, você percebe que algumas coisas elas até têm similaridades. Porém, o Kanban você não tem a sprint, que ele fala para você que você só vai entregar depois de um ciclo, depois de uma semana ou de 15 dias. Você vai entregando. Se você começou uma demanda, você entregou ela em produção, você já está apto para puxar a próxima que está priorizada. É um fluxo puxado. Por isso o conceito do fluxo puxado. Não acaba nunca, né? Então, de uma maneira muito rápida, isso é um pouco do Kanban, isso é um pouco do Scrum. Pô, bacana. A divisão que eu tinha na minha cabeça era o seguinte: Scrum, se der merda, você volta a tarefa e vai fazer outra coisa. No Kanban não pode voltar, não. Você tem que ir pra frente toda vez. Esse é um conceito legal do Kanban, que a gente brinca que no Kanban você não precisa dar moonwalk, né? Que é aquele passo do Michael Jackson para trás. Só vai para frente e você vai colhendo métricas. Se eu travei numa etapa do processo e, por exemplo, eu estou fazendo o desenvolvimento, eu fechei esse desenvolvimento, eu mandei para teste. Alguém está testando ali. Encontrou um bug, eu não preciso voltar essa história para a coluna de desenvolvimento. Mantém ela ali em teste mesmo e colhe a métrica de quanto tempo demorou para ser corrigido, quanto tempo demorou para ser testado de novo, e aí a gente tenta melhorar ali. Sabe? Mas aí então, você puxa outra.
Não, não porque você está comprometido ali ainda. Entendeu? Enquanto está sendo testado, não é porque a gente tem um QA no time que só o QA pode testar. Você pode estar ali junto com ele testando. Enquanto ele testa, você pode estar preparando a documentação dessa demanda. É, por isso a ideia de você terminar mais do que você começar mais. Porque pensa assim, está sendo testado lá, você puxa outra. Aí acabou de testar. Essa que você tinha puxado, você para. Aí você vai e corrige o que foi encontrado no teste. Essa daqui está parada. Aí você corrigiu, a pessoa vai testar de novo. Você tenta andar com essa daqui. Você anda só um pouquinho. Não rende. Né? Por Sim. isso o conceito de limitar o trabalho em andamento. E você não precisa andar para trás com as demandas. Não, particularmente falando, pra mim é muito melhor eu focar em algo, uma coisa só. Rafael, tem que subir isso aqui, pá, do que fazer três coisas, cara, diferente. Pode ser três coisas fáceis, mas que como você tá com a cabeça dividida, dá uma merda. Sim. Mas agora o que eu fiquei em dúvida é o seguinte: a gente tá no Kanban e eu tô avançando com a minha tarefa, fiquei impedido porque outro time não me entregou a API que eu preciso, não sei o que, não sei o que lá. Eu não posso voltar, eu não consigo avançar. E aí faz o quê? Aí é o momento da colaboração, que é um outro princípio do Kanban. Você pode chegar para o seu time e falar, pessoal, quem precisa de ajuda? Enquanto as minhas coisas aqui não avançam, quem que eu posso ajudar a avançar mais alguma coisa? Porque eu não coloco um novo item no fluxo. Eu ajudo alguém que já está com um item no fluxo a caminhar um pouquinho mais. Então, de qualquer maneira, você não vai estar parado. Você vai Sim. estar colaborando com alguém. Pô, bacana. Isso é um pensamento, a ideia do pensamento sistêmico também, sabe? Eu não olho só para o meu, eu estou olhando para o sistema como um todo. Eu estou vendo o que todas as pessoas estão fazendo e como eu posso ajudar essas pessoas a também evoluírem ali com a sua história durante o fluxo. Então, colaboração, né? O meu tá parado ali, eu venho e ajudo o outro, né? Mas olha como que a gente cria um problema. A gente começou falando que a gente customizar era legal. Mas ao mesmo tempo, se a gente começa a customizar essas atitudes, você acaba perdendo os pontos fortes do framework que você escolheu. Você está falando, pô, essa parada de colaboração eu nunca tinha escutado alguém falar. E eu faço isso, assim, eu converso com o pessoal de iOS, eu tenho estagiário no Android, ex-estagiário, né? E vou ajudar o Júnior, aquele negócio todo. Só que eu fazia isso sem saber que eu tinha que fazer isso. Agora eu sei que eu sou obrigado a fazer isso. Mas se a gente customiza, então, o Kanban e coloca... Ah, não. Bloqueou? Puxa outro. A gente quebra a ideia do framework também, né? Sim, mas aí a gente pode pensar assim, vai fazer sentido eu já falar para a pessoa, não para então, não vamos fazer mais isso, e aí eu crio talvez um caos, eu começo a criar uma resistência, vai por partes, começa fazendo dessa maneira, tudo bem, você ajuda a pessoa ali, você pega uma nova, mas depois, baseado em dados, você mostra para essas pessoas que puxar uma nova só fez ele atrasar um pouco mais. Vai Eu tratar das posso duas, né? ali, eu posso olhar métricas e falar, olha gente, aquela ação que a gente fez de começar uma nova ao invés de ajudar o outro, ela não foi de toda ruim, porque a gente teve iniciativa, proatividade e a gente avançou com mais coisas. Mas olha, a gente demorou mais tempo, né? Então, ao invés de eu começar uma nova, olhando métricas, por que talvez eu não possa ajudar alguém a caminhar mais rápido com o dele e ele entregar mais rápido também? Mas isso tudo depende do contexto também, do momento que cada time está vivendo. Então, por isso que a gente fala que é muito adaptativo e é muito diferente mesmo, né? A gente precisa entender o momento que cada time está vivendo. Cada caso é um caso, né? Não tem Cada jeito. caso é um caso. Sim. E assim, eu acho que a gente, na história, a gente nunca viveu o momento que a tecnologia está vivendo. Uma luta para contratar programador e todo mundo envolvido em tecnologia. Tá acontecendo também no seu mundo de agilidade? Tá também. Eu acho que a gente tem oportunidades para pessoas que estão começando, a gente tem oportunidades que necessitam de pessoas mais experientes e às vezes a gente percebe que a pessoa ela se pega muito só a certificação. Não que a certificação não seja boa, mas a certificação, talvez você fez uma prova, ela te garante ali
título, aquele conhecimento ali, mas ela não garante a experiência que você viveu para chegar até aquela sua experiência, aquela habilidade, né? Então, eu tenho percebido que a gente tem profissionais focados em um método só, em um framework só. Então, uma dica aí, só para a gente colaborar com o pessoal, olha um pouco mais amplo no conhecimento, né? Olha para o Scrum, mas olha para o Kanban também, olha para o Management 3.0, olha para métricas, olha para produtos também, ampliar um pouco o olhar como profissional. Você não precisa ser um expert em tudo, mas se você conhece uma prática daqui e uma daqui, já começa a te ajudar a ter um conhecimento mais amplo, né? Sim. Isso aí é uma dica, eu acho que serve pra tudo no mundo, assim, que a galera, eu quero ser desenvolvedor de jogos, aí o cara só estuda aquilo ali. Aqui em Itaperuna, eu encontrei com uma ex-professora minha, me deu aula no ensino médio, aí ela falou, Rafael, meu sobrinho tá fazendo a faculdade que você fez. Eu falei, pô, bacana, tá muito legal o mercado, só que ele só quer fazer jogo. E tal, o mercado assim, eu falei assim, Regina, não, eu falei, Regina, bacana, eu acho legal o objetivo dele, só que, pô, ele precisa pagar a faculdade, ele precisa trabalhar. Será que não seria legal ele se introduzir em outros meios ali, ganhar um dinheiro, fazendo freelance, não sei o quê, e ir estudando jogos, porque assim, é uma indústria muito menor, né? Então acho que isso acontece também, né? Com certeza, eu acho que com a agilidade também. Então, eu acho que a gente precisa abrir um pouco o nosso olhar, até com relação à experiência e conhecimento, né? Vou praticar aqui, vou experimentar isso daqui para ganhar um pouco mais de conhecimento e deixar meu leque mais aberto de práticas, de conhecimento, né? Pô, legal, a gente colocou o Kanban e o Scrum como concorrentes, vamos dizer assim. Existem outros frameworks famosos ou não? O mercado está dividido nesses dois e é E eu isso. nem diria que eles são concorrentes, na minha opinião. Eu acho que eles podem caminhar bem próximos assim. Eu acho que esses são os mais utilizados que a gente tem hoje. E aí a gente tem métodos, modelos de pensamento que vêm para agregar valor. A gente tem o XP, que é o Extreme Programming, que traz excelentes conhecimentos que agregam valor. A gente tem o Management 3.0, que traz um conhecimento e um olhar muito forte para pessoas e práticas para você conhecer e liderar pessoas. A gente tem as métricas, que são métricas utilizadas tanto no Kanban como no Scrum. A gente tem um outro modelo de pensamento que chama Flight Levels, que te ajuda a olhar um pouco mais amplo, níveis diferentes, operacional, tático, estratégico, como que você faz esses níveis se comunicarem. E aí a gente olha para a descoberta de produto, que é aquele passinho antes das coisas entrarem para serem feitas. Como que eu descubro o que vai ser feito? Então, a gente tem um Leanception, a gente tem PBB, Story Tem Mapping, muita coisa, né? Design Thinking. Você não precisa ser um conhecedor de tudo isso. Conhecendo uma, já te ajuda a começar. Conhecer práticas de priorização. A priorização em si, ela está mais na responsabilidade do PO. Mas por que não conhecer uma ou duas a ponto de você ajudar essa pessoa? Então, você vê que a gente tem um leque grande de conhecimento aí, além de Scrum e Kanban. Pô, você falou do PO, eu esqueci, eu ia te perguntar lá atrás. No Kanban, a gente não tem a figura do PO? A gente não tem a figura pré-definida do PO, mas a gente pode ter ali uma pessoa que é aquela pessoa que vai te ajudar a reabastecer o backlog. É o A PM, pessoa né? responsável, pode ser PM, Product Manager, pode chamar de PO também se quiser. Porque acaba Desde que a fazendo, né? gente tenha uma pessoa que é responsável por ser o dono do produto e por priorizar o que precisa ser feito. O nome do cargo ali a gente Saquei. deixa aberto ao mercado. Não, bacana. Você falou de certificações. Muito tempo atrás, tinha esse mito na programação. Tipo assim, pô, se o cara não for certificado em Java, não vai trabalhar em lugar nenhum. Aí o pessoal derrubou isso. Falou, não, se o cara souber Java, ele vai estar. Aí depois, se o cara não tiver faculdade, não vai trabalhar. O nego já derrubou isso também. Empresa contrata sem faculdade. E no mundo da agilidade, tem que ter certificado pra você conseguir seu primeiro emprego, vamos dizer assim. Tem que ter, eu acho que é muito pesado, assim, na minha opinião. É um diferencial.
Na minha opinião, a certificação é um diferencial. Por quê que, na minha opinião, é um diferencial? Tem algumas certificações que elas são apenas uma prova. E se você for um bom memorizador, e você lê bastante, você decorou ali e você entendeu, você passou na prova. Tem outras certificações que você faz um treinamento e aí você tem um pouquinho mais de prática ali, mas é momentâneo ali também. Você faz um treinamento de algumas horas. Certificação é ruim? De maneira alguma, na minha opinião. Mas a certificação ela não garante que você tenha experiência. Ela garante que você tem o conhecimento, que você viu aquilo, que você pode experimentar aquilo. Então, a certificação ela é obrigatória, na minha opinião? Não. Ela é um diferencial porque ela mostra que pelo menos você leu sobre aquilo, que você assistiu aulas, fez alguma coisa prática sobre aquilo. Mas com certeza ela agrega valor, né? Se você tem várias certificações, mostra que você viu, talvez com mais profundidade, algum conhecimento, ou que você viu coisas diferentes. Eu gosto de certificação, eu só acho que a gente tem que tentar aliar a certificação com a experiência e com o momento que a gente foi vivendo ali, né? Eu também, assim, eu não tenho preconceito não. Eu acho que a certificação, faculdade, tudo, ela mostra tipo assim, qual caminho o cara trilhou. Aí eu acho muito legal. Exato. O cara que escolheu uma parada, ele vai. Agora, é muito estranho também quando você pega. Eu fiz muita entrevista de desenvolvedor pra contratar e tal. E assim, o cara, não, eu estudo Android, mas eu estudo Ruby on Rails, eu estudo .NET, eu estudo banco de dados. Tipo, o cara vai estudando um monte de outras coisas, vai abrindo, eu estudo Unity, vou fazer jogo. E, tipo, pô, mano, se esse cara mirasse toda a força que ele tem em algo, ele seria muito bom, né? Então Exato. tem que ter esse Tá. cuidado. Tem que ter o cuidado e o foco ali também, né? Sim. Poxa, você falou que você organiza, né, um congresso e antes era agora como é que entra o problema? Nem vou falar da semana passada, aquela polêmica do Thales Gomes lá de falar que não contrata remoto, mas antes você organizava um congresso presencial no interior de São Paulo. Então você tinha uma quantidade de pessoas. Pô, eu não consigo sair daqui, viajar 16 horas e assistir. Ele sendo remoto, a gente consegue abrir para tudo. Fala um pouquinho desse evento pra gente, que ele aborda, como que ele é. Legal. Esse evento ele surgiu em 2017, aqui em Lençóis Paulista, que é uma cidade menor, que é onde eu moro. E a gente queria trazer um pouco do conhecimento de agilidade para o interior nosso, aqui para nossa região. Ele foi crescendo, a gente foi para uma cidade maior, a gente teve apoio de faculdades, de empresas locais. Porém, a gente, como você disse, a gente estava limitado à nossa região aqui, do interior paulista. A pandemia, a gente já estava com um evento marcado e a pandemia, o evento ele ia acontecer, se eu não me engano, dia 13, dia 20 de março. A pandemia ela foi decretada uma semana antes. A gente pausou tudo, toda aquela organização presencial. A gente mudou mais para o final do ano no modelo remoto. O modelo remoto, além das pessoas que iriam participar presencial, a gente começou a trazer pessoas de outros estados. E aí que é o legal. A gente começou a trazer culturas diferentes para o evento também. Então, hoje esse evento, ele chama Agile Day Interior, e ele acontece de maneira online, e a gente viu que, cara, ele pode continuar acontecendo dessa maneira, porque a gente vai estar impactando mais vidas, mais pessoas, positivamente, com conhecimento compartilhado. É um evento de palestras, é um evento de talk, de bate-papo, onde durante aquele dia ali a gente traz temas ligados à agilidade, à gestão, a pessoas, à liderança, com o objetivo de compartilhar conhecimento e fazer as pessoas se conectarem. Acho que esse é o grande objetivo. Pô, muito legal, cara. Já tem data desse ano? Ou vai ser lá no Esse ano final? ainda não. A gente está refletindo aqui ainda sobre como que a gente vai fazer. O último aconteceu em junho Pô, do ano bacana. Eu, passado. eu tenho um amigo que ele tem uma empresa que chama Congresse-me, cara. É, Não sei como que você vai fazer aí, mas se tiver alguma dúvida e quiser procurar. Eu vou estar trazendo ele aqui também, porque ele é um cara Muito genial, bom. genial. E eu acho que encaixa direitinho com a sua ideia aí. E assim, Perfeito. cara, pra mim é uma honra estar falando com você.
Pô, você está disponibilizando o seu tempo, o nosso todo, só que isso aqui é um, não vou falar prazer, tipo assim, é uma situação que só o remoto proporciona. Então, se você quiser, eu acho que é Vinícius Teles, um cara muito famoso do XP, cara, um cara brasileiro, eu acho que eu tenho um livro Sim, dele. Pô, você consegue trazer um cara desse para palestrar no com evento do certeza. interior, assim. Com certeza. E sim, cara, eu acho que é um prazer, e é um prazer mesmo, uma felicidade muito grande a gente ter momentos como esse é, podcast, essa nossa conversa aqui. Porque se não fosse o trabalho remoto, provavelmente a gente não teria se conhecido. Você aí no estado do Rio de Janeiro, eu aqui no estado de São Paulo. E é o modelo remoto que nos proporciona isso, conhecer a sua cultura, conhecer o seu jeito de pensar a vida, o seu jeito de trabalhar e a gente cria essas conexões. Então, eu acho que a gente tem que usar o que o momento nos oferece. O momento nos ofereceu trabalhar com o modelo remoto, vamos tentar tirar o melhor dele, né? Sim. É assim, nada substitui o calor humano, aquele negócio todo. Só que o dia que você for fazer presencial, simultaneamente vai ser remoto também. Você vai colocar uma câmera ali e falar, galera, assiste aí de onde você estiver e vamos ser felizes. Então, assim, não tem como mudar isso mais. Com Cara, certeza. a gente tá indo pro final e isso é um costume que eu tenho de extrair o máximo que eu posso do convidado e a galera tem que aproveitar isso, quem estiver assistindo. Assim, poxa, começar a programar, o cara demora um tempo para começar e na agilidade ele precisa traçar uma trilha também para ele conseguir o primeiro emprego, contratar um cara júnior e tal. Você consegue dar 3 dicas pro cara que tá assistindo a gente e fala, pô, eu quero trabalhar com gente, eu quero conhecer a agilidade. 3 dicas para ele começar, para ele entrar no mercado de trabalho? Bora. Primeira, se preocupe em cuidar das pessoas. Seja um líder que seja um exemplo e que você cuide das pessoas. Se preocupe com a motivação dessas pessoas, com o que essas pessoas gostam, em como você pode estimular melhor essas pessoas. Então, acho que essa é a primeira dica ali. Conheça as pessoas do seu time. Segunda dica, olhe para métricas. Quando você estiver estudando, quando você estiver trabalhando ali, quando você mede, você consegue perceber disfunções, você consegue perceber se esse time está indo bem, se esse time tem pontos a melhorar, você consegue demonstrar valor, resultado quando você mede. E você consegue ser mais previsível, porque você consegue ter históricos repetidos ou próximos. Então, olhe para métricas, olhe para dados. E o terceiro e último, não se apegue só a um método, só a um framework. Ambos funcionam. Se ambos existem e estão no mercado há vários anos, é porque eles funcionam e eles geram valor. Mas não se apega só a um deles. Amplie seu conhecimento. Conheça um pouco desse, um pouco daquele. E tenta vincular eles também, por que não? Acho que sem aquele preconceito de, olha, eu só rodo isso, eu só rodo aquilo. O que você pode usar de melhor um do outro? Então, essas são minhas 3 dicas. Cuide e se preocupe com pessoas, realmente faça gestão de pessoas. Olhe para métricas e saiba interpretar essas métricas e usar elas no seu dia a dia. E seja agnóstico, não se apegue apenas a um método, a um framework. Tenta usar o que eles te propõem de melhor. Porra, muito bom, cara. Rafael, pô, obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse papo super bacana. Na hora que eu mandei mensagem, você já falou, não tô dentro e tal. Então, assim, não tem preço essa disponibilidade. Muito obrigado mesmo, cara. Rafa, foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite mais uma vez, falar com você mais uma vez. Acho que trocar essa ideia, mesmo agora trabalhando em empresas diferentes. E seguimos aí à disposição. Um abraço. Pô, valeu. Pessoal, esse foi o 4º episódio aqui do Tech a Tech. Conversando com o Rafael de Oliveira, Agile Principal. Tô falando do Principal errado, né, Rafael? Não, tá certo, Tá já é o certo. Principal. É isso mesmo. Principal, tá bonito. Galera, obrigado, valeu. Um abraço, até a próxima. Tchau.